Olá pessoal, chegou o dia de a gente falar sobre Vênus Invisível do Junji Ito. Vamos ser sinceros, é a melhor obra do Junji? Não. Mas é uma obra que contém histórias muito misteriosas. Não necessariamente que te dê pavor. Sinceramente, eu não fiquei agoniada com nenhuma. Mas eu fiquei assim... Quero saber qual é o final, sabe? São histórias realmente de um suspense maior, de um mistério muito maior do que um terror em si. Como eu falei, não tem uma sinopse para essa obra, porque é uma coletânea, né? Não tem como eu falar, a não ser dando spoilers, que é o caso do que vai acontecer agora. Eu só quero deixar uma reclamaçãozinha, eu não sei se vai dar para ver aqui, mas algumas páginas vieram coladas na minha edição e tava numa parte assim que tava falando sobre o que tava acontecendo, que é a parte de um dos capítulos do meio, praticamente, tava falando que era o plot da história. E eu acabei levando spoiler porque as páginas estavam grudadas, eu fiquei bem fula da vida, viu? Enfim, agora sim começa a sessão de spoilers. Eu vou falar capítulo por capítulo porque sim, eu quero. Então vai ter muito spoiler. Primeiro, os bilhões solitários. Pra mim, é o capítulo mais fraco, porque sinto muito, tava na cara quem é que tava fazendo isso, ou pelo menos quem é que tava fazendo parte dessa seita, entendeu? Não vou mais dar spoiler do que isso. Eu acho que faltou um pouco do Junji entrar mais nessa seita, quem são as outras pessoas que fazem parte, enfim, como é que é feito esse negócio, sabe? Como é que eles apagam as pessoas e aí para costurar, achei que faltou esse pinguinho de solução. O próximo capítulo é o Poltrona Humana. Esse é bem divertido, bem legal. Ele é um pouquinho na cara do que tá acontecendo de fato, porém ele é bem interessante. Ele ainda dá essa dúvida pra gente se está acontecendo ou não, se é uma história fictícia ou não. Mas ele já resolve falar o que está acontecendo de uma vez. Porém, eu achei que faltou alguns contextos, tipo, como é que o cara saía da poltrona, como é que ele comia, sabe? Porque ele ficou muito tempo naquela poltrona, impossível não comer, e aonde é que ele saiu com aquela faca? Ah, eu vi que tinha os suprimentos e tudo mais, mas ela não sentiu cheiro, não sentiu nada, porque o cara mijava ali também. Eu sei que eu tô procurando pelo em ovo, que eu quero achar um motivo, né? Não. Eu só tô sendo chata, desculpa. É que dentre todas essas obras, eu vou falar bem baixinho, pra não me irritar. Todas as outras obras, elas possuem um contexto que faz sentido. Tipo assim, a próxima é Vênus Invisível, ele dá um contexto. Os OVNIs existem ou não? Não, caralho, não existe. E te dá o contexto do porquê que acontece, como acontece. Tipo, ele te entrega tudo o que tá acontecendo. Na poltrona, não. Então, achei que faltou. Eu já comentei, então, Vênus Invisível. Achei legal. É a primeira história que, me despertou pra continuar de fato, né? Não que as outras tenham sido ruins, mas eu ainda tava lendo muito xoxa, tava, tipo, passando as páginas, né? Mas aí que começou Vênus Invisível, achei mais interessante. E aí, quando eu vi, já tava na metade do volume. O próximo capítulo é da Mulher Lambedora. Que capítulos, meus amigos, que capítulos. Muito bom, muito bom, muito bom. Até agora eu não sei quem é que tava matando as criaturas. O que matou o cidadão, os primeiros cidadãos? Porque o resto do pessoal tinha morrido por causa do ácido lá que ela deu pra outra mulher, certo? E que deu, tipo, poderes à língua de também matar as pessoas nesse método. Mas e antes? Qual era o veneno que estava sendo utilizado? Mas esse com certeza é o primeiro capítulo em que você sente um pouquinho de medo. Tipo assim, línguas saltitantes. É isso mesmo. E aí, meus amigos, chega nesse capítulo aqui.
Jundy, pelo amor de Deus, não faz mais história falando da sua infância, que eu fiquei meio traumatizada. Jundy, criança, me traumatizou. Querido, vai pro psicólogo. Mas de fato é muito divertido ver como o Jundy começou a gostar dos... Tipo, desde a infância ele gostava de histórias de terror. E ele foi aflorescendo isso. E ele teve ajuda, uma pequena ajuda das irmãs, um incentivo, melhor dizendo. E vocês veem, vocês leem essa história, vocês percebem. Jundy é gente como a gente. Ele esperava os negócios sair encadernado porque ele não comprava a revista para botar fora. E ele ficou puto quando recebeu o último volume da história que ele queria ler, porque ele não conhecia. Ele ficou puto, mas ele leu mesmo assim, não entendendo nada, ele leu mesmo assim. É gente como a gente. Fora isso, a melhor parte dessa história é o final, quando ele recebe a proposta de trabalhar com esse mestre, ou trabalhar com uma das obras desse mestre, e ele acaba deixando passar. Ele já tinha horários muito cheios, ele já tinha trabalho demais, ele não ia dar conta dessa adaptação de mangá de um filme. E aí a outra pessoa fez de um jeito bem diferente do que ele imaginou. Que esse aqui foi o que saiu e esse aqui foi o que ele imaginou. E aí ele ficou agradecido por não ter feito essa adaptação, porque não era nada do que o autor ia querer. E ele tava tipo, ai, graças a Deus, muito obrigado. Eu ia ser assim, esculachado. O capítulo Paixão, que não é deste mundo, ele é bem interessante, eu gostei do mistério. Eu achei realmente que ele tava tendo um caso ou com um cara ou com alguém que ele tava deixando lá dentro trancafiado e na verdade era uma boneca. Mas calma que tem história pior aqui. A cara que essa mulher fez é impagável. Eu tava assim também. Como o amor veio para o professor querida ou querida? Querida. Não veio nada querido. Esse aqui, então, ele é baseado... Assim como o outro também é baseado, se eu não me engano. O Amor que Não É Deste Mundo também não é uma obra... A obra original é desse cara aqui. Doente. Não, o cara que imagina um negócio aí é um pouquinho doente, sim. E assim como o Professor Querida não é uma obra original do Ito, ele só adapta. E uma adaptação... É uma adaptação interessante de se ver. Eu só queria ter visto mais um pouco da história do padre, porque meio que, né, tudo acontece por causa dele. Mas ela teve um início, meio e fim. E é isso que importa. O próximo é o mistério da falha de Amigara. Abre uma falha no meio do nada e um monte de buraco com silhueta aparece nessa falha. E o pessoal, cu de curioso, né? Vai lá achar sua própria silhueta e entrar. Aí dá o quê? Abre outra falha e eles descobrem que aqueles corpos entraram lá, eles foram todos desfigurados porque eles continuaram entrando até se desconfigurar. Maravilhoso, sim! Chegamos na penúltima história da trágica história do pilar principal, que sinceramente eu acho que tava sobrando página e o Jundy pensou, que tal fazer essa historinha aqui do pilar que caiu em cima do cara, ele não quer dizer o porquê, e ele morre lá, porque senão a casa cai e ela acabou de ser construída, eu não vou construir isso aqui de novo, não! Isso, são 5 páginas, nem quantas são? São 4, literalmente 4 páginas. Eu contei a história toda. E aí, meus amigos, a gente chega na última história, que é Filho Póstumo. Ai, que delícia de história de terror. Ah, por que Filho Póstumo? Sim, é o que você tá pensando. A mulher morta, de 9 meses que ela tava morta, aparece a criança chorando, desesperada, ainda no útero dela. É isso aí, ela sobrevive e vira o capeta.
Aí você pensa, o capítulo tinha. A aparência dele é de capiroto, mas o monstro nessa história com certeza é o pai. Necrófilo do pra não dizer outra coisa. E é um ciclo eterno. Ai, que ódio. Ódio. Ódio, mas que delícia de história. Enfim, depois de contar cada uma das histórias, vamos ver com detalhes, então, essa edição. Ela está bem bonita, se comparar com as outras da Devir, né? Mas ainda assim, isso aqui cai muito fácil. Eu não consegui segurar 100%. Mas gostei de alguns detalhes dela, das páginas coloridas que eu vou mostrar depois. Enfim, e eu não sei porquê. Deixa eu até... Eu não sei se o mangá, porque ele chegou há pouco tempo, ele tá se acostumando ainda, ou foi um problema da encadernação. Ele está se abrindo de forma assim, ó. Não sei o que tá acontecendo. Vou tentar deixar ela fechadinha com um pezinho, como eu já falei em outros vídeos, principalmente com ondulação, mas ele não tá ondulado. Ele só simplesmente a capa, aqui embaixo também tá assim, ó. Não sei o que aconteceu, não sei se aconteceu com outras pessoas, mas enfim, chega de enrolação. Vou mostrar essa edição mais de perto. Vênus Invisível, coleção de histórias curtas, tem o tamanho de 24 por 17. O padrão da Devir, todos eles têm o mesmo tamanho, só que essa edição tem menos páginas. Mas, diferente dos outros, ela tem essa sobrecapa lindíssima que é frente e verso, e eu já vou mostrar para vocês. Lembrando que essa edição foi trazida em dezembro de 2022, custando R$ 85. Notem que ela tem duas faces da Vênus, a de dentro ela sorrindo e a de fora é ela normal, né, de cara fechada. A capa em si me surpreendeu bastante, eu não sabia que era essa, apesar de ser a história mais nada a ver. Visualmente ela ficou bem legal nessa capa. E ela é uma capa contínua, eu sei que vai ficar um pouquinho difícil, mas ela é todo planner da história do Homem do Pilar, né, que ele tá todo achatado ali. Que com reflexo um pouquinho dá pra ver melhor, mas é a mesma imagem que vocês vão ter dentro do volume. E aqui a gente já abre com um pôster frente e verso. Essa edição possui 271 páginas de história e ela foi impressa originalmente em 2019. As lindas ilustrações do Ito, coloridas, né? E por fim a gente tem o início do volume. Eu só não gostei que esse pôster não fica bem encaixadinho, às vezes pode dar uma orelha. E aqui o sumário, então, que eles colocaram como conteúdo, e eles colocaram junto quais as obras, de que obras representam essas figuras coloridas. No caso, essa primeira é de Frankenstein. E aí a gente tem a abertura do primeiro capítulo, que é Bilhões Solitários, e algumas páginas em colorido lindas demais. Por favor, YouTube, não me bane. É ficção, entendeu? E aqui pode ser que você pegue algum spoiler, alguma coisa assim, então sinto muito. Abertura do segundo capítulo da Poltrona Humana. Depois eu fui pesquisar um pouquinho e descobri que essa história também é uma adaptação do Ito, não é original dele. E deve ser por isso que eu senti essa pouca diferença. Vênus Invisível, esse de longe é o mais bonito. Adorei esse detalhe com um único quadrinho em colorido, diferente de todo o resto da história. E esse final seguido dessa maravilhosa ilustração. A abertura da Mulher Lambedora, esse nome é maravilhoso. Esse tem algumas partes em colorido também, muito lindo, só para te deixar com mais nojo.
A abertura então do capítulo onde o Junji fala da sua história com o terror. E lembra que eu falei que ele tinha uma versão para o antagonista da história, do mestre? Esse aqui era um e esse era o segundo modelo que ele tinha. E aí saiu isso aqui. Aí, graças a Deus, ele ficou muito aliviado que não foi escolhido para fazer. A abertura de Uma Paixão desse Mundo, que eu já tinha mostrado. Esses planos do Ito maravilhosos. A abertura do Professor Querida. Ai, que nome desgraçado. Achei bem legal que eles deixaram algumas frases em inglês com a tradução embaixo, mas algumas frases não tem a tradução. Sorte que eu sou boa das inglês, né? Ai, meu Deus do céu. É de longe essa é a história mais confusa que tem nesse mangá. Eu esqueci de mencionar, mas o Mistério da Falha também tá no Gyo, né? É uma história extra do final de Gyo, então se você já leu Gyo, você já leu essa história. A história do Pilar também está em Gyo, só que a diferença é que ambas têm algumas páginas. No caso do Pilar, ela tá totalmente colorida, né? Porque são 2 páginas. Diferente de como tá em Gyo, né? O início do capítulo do Filho Póstumo também tá em colorido. E olha isso aqui. Não, 1 minuto de silêncio, né? A cara do capita. Esse mangá, infelizmente, não tem produto extra, assim como tem o Uzumaki. Ele só termina assim, então, com a lista das pessoas que trabalharam nessa edição. Tá muito bonita, mas eu senti falta. Tudo que tem a mais dito, eu adoro, então eu senti falta. Mas é uma edição muito, muito bonita. Lembra que eu falei que algumas páginas vieram coladas? Então, esse é o resultado que ficou, por mais que eu tive o máximo de cuidado, elas ficaram assim. E é isso hoje, galera. Se curtiram, deixem um like, comentem e compartilhem.